eficaz do direito e, sobretudo, do dano irreparável de difícil reparação. E analisando o capítulo 1, né, que trata das disposições gerais sobre a tutela de urgência e de evidência, ela trata, logo no artigo 269, a tutela de urgência e tutela de evidência podem ser requeridas antes ou no curso do procedimento, sejam essas medidas de natureza cautelar ou satisfativa. E logo no parágrafo 1º, eu faria um adendo, porque está assim: são medidas satisfativas as que visam a antecipar ao autor, no todo ou em parte, os efeitos da tutela pretendida. A minha experiência já demonstrou que a tutela pode ser dada ao autor ou ao réu, né? Imaginemos uma situação de uma ação de cobrança, por exemplo, em que o nome do réu esteja negativado e ele venha pedir uma tutela antecipada alegando o prejuízo do nome dele estar negativado. Daí uma demonstração de que a tutela de urgência pode ser dada também para o réu, não só para o autor. Então eu acho que caberia, nesse caso, um acréscimo em relação ao autor ou ao réu, ou ao beneficiário da medida, né? Seria uma outra situação. E no parágrafo 2º, ele o texto já define, são medidas cautelares as que visam a afastar riscos e assegurar o resultado útil do processo. Então é diferente aí a tutela de urgência da tutela cautelar. Em razão do que eu disse antes, o parágrafo 3º também teria que ser modificado, na medida em que ele fala: as medidas satisfativas poderão ser requeridas na petição inicial ou no curso do processo. Seria na petição inicial pelo autor ou no curso do processo pelo autor ou pelo réu ou por qualquer das partes. Então, isso é algo que eu acho que deveria, é uma sugestão que fica para a gente poder fazer essa alteração, em razão dessa possibilidade do réu poder ser beneficiário também de uma tutela de urgência. Já no artigo 270, ele determina as medidas, dizendo exatamente isso, que as tutelas de urgência, elas têm que ter como requisito fundamental a grave lesão ou difícil reparação. E a principal inovação justamente diz respeito na concessão da tutela de urgência. E um fator extremamente importante, positivo na reforma, é que a comissão que fez, o Senado analisou, é que colocou-se o recurso cabível para não ficar nenhum tipo de dúvida em relação ao recurso a ser utilizado de cada uma das medidas. Então o parágrafo diz: a decisão será impugnável por agravo de instrumento. Então a gente já sabe que tanto a tutela de urgência quanto a tutela de evidência, quando elas tiverem que ser atacadas, será por agravo de instrumento, né? Justamente para evitar aquilo que o professor Marcato estava falando aqui na palestra anterior, em que o juiz extingue a ação em relação a um dos litisconsortes e a pessoa apela porque julgou extinto. E, na verdade, é agravo, não é apelação. Então, com a colocação do recurso cabível, não há dúvida. E eu acho que a reforma ela tem que fazer o possível para deixar o mais claro, para evitar que haja qualquer tipo de interpretação dicotômica em relação ao julgador, para que ele não tenha dúvida daquilo que deva ser aplicado. Então eu acho que isso é extremamente importante. Bom, a tutela de urgência e tutela de evidência serão requeridas ao juiz da causa e, quando antecedentes, ao juízo competente. Ou seja, criou-se aqui a figura da possibilidade da tutela ser requerida em uma petição separada, ou seja, com as razões posteriores, né? E aí criou-se também um outro mecanismo, que é a efetivação da medida observará no que couber o parâmetro operativo do cumprimento da sentença definitiva ou provisória. Ou seja, o cabimento aqui deixa claro que, quando houver a aplicação de multa, por exemplo, e houver
Não há necessidade do trânsito de julgado para que ela seja executada provisoriamente, que é algo que já havia uma discussão, há uma discussão sobre isso agora, e que com essa norma estabelece, então, que a execução provisória já se permite, o que também eu acho que é algo que também agiliza e também facilita, né? Não temos que esperar o trânsito julgado para depois começar a fazer as cobranças. Eu acho que no momento em que houve a multa, houve a aplicação da multa, houve o descumprimento da ordem judicial, já é exequível imediatamente no momento em que cessar. A pessoa cumpriu, aquele período em que ele descumpriu já pode ser cumprido, já pode ser executado em razão justamente disso, né? E aí, independentemente da reparação por dano processual, o requerente responde ao requerido pelo prejuízo que lhe causar a efetivação da medida. E aqui, novamente, temos que incluir, ao meu modo de ver, o dispositivo fala, o requerente responde ao requerido. Eu acho que seria o beneficiário da medida, porque já que eu entendo que cabe a antecipação também em relação ao réu, seria o beneficiário, porque se ela for improcedente, como diz o inciso 1º, a sentença no processo principal lhe for desfavorável. Então, se ela for desfavorável ao réu, o autor teria direito a receber, então, os danos sofridos. E se por acaso foi concedida ao réu e a ação foi improcedente? O réu ganhou a ação, então, na verdade, ele também teria direito da mesma forma que o autor, é o que eu penso. Então, em relação a essa possibilidade da incidência do dano, quer para o autor, quer para o réu, eu acho que o beneficiário da medida é que vai ter a seu favor, se ganhar a ação, a reparação dos danos. Então, é fundamental, na minha ótica, que se insira essa colocação do réu também como com a possibilidade de receber a tutela favorável a si, né? Outro aspecto, já aí falando da tutela de urgência cautelar e satisfativa, foi colocado um capítulo específico em relação a tutela de urgência, que é aquela tutela, volto a dizer, que requer a apreciação do dano irreparável de difícil reparação, ficando claro no parágrafo 1º que na concessão da liminar da tutela de urgência, o juiz poderá exigir caução. Ou seja, aqui houve uma tutela de urgência cautelar, exatamente com essa possibilidade da caução ou de uma garantia fidejussória, por exemplo, aí nós aproximamos a tutela de urgência da cautelar. Justamente aí eu também vejo, nesse sentido, o projeto, um avanço, quando acabou com a série de cautelares. Porque, na verdade, nós vamos ver um pouco mais para frente, o que aconteceu? Nós passamos a ter um processo cautelar, em que o projeto chama de cautelar, mas admitindo que aquela ação principal seja proposta no mesmo processo. Ou seja, nós tiramos aquela possibilidade, olha, tem aquela ação, tem que cumprir 30 dias para pôr a ação principal em processo separado. Hoje, de acordo com o projeto, ela deve ser feita num único instrumento, o que facilita sobremaneira, porque nós vamos ter o projeto, e nisso ele é inovador, ele traz a tutela cautelar, apresenta-se a petição inicial da cautelar, e caso ela não seja contestada, presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados pelo requerente. Então isso também facilita e acabou melhorando essa sistemática, né? E aí o artigo 281 coloca: não sendo contestado o pedido, os fatos alegados pelo requerente presumir-se-ão aceitos pelo requerido como verdadeiros. E o parágrafo 1º, aí então ele vem dizendo quando essa medida é contestada e quando essa medida não é contestada. Qual é o procedimento em relação a ela? Então diz: concedida a medida em caráter liminar e não havendo impugnação,
após sua efetivação integral, o juiz extinguirá o processo, conservando a sua eficácia. Ou seja, aceita a liminar concedida, não havendo impugnação, o processo está extinto ali. Mas mais adiante nós vamos ver que isso pode ser modificado. O legislador fez essa proposta. E aqui também há que se dar, no meu modo de ver, uma pequena melhoria, talvez na redação, porque ele fala: o juiz extinguirá o processo, conservando a eficácia. Mas se não houve a apresentação de uma contestação em relação ao pedido, esse julgamento será um julgamento de mérito ou não? Por que essa pergunta? Porque lá haveria um trânsito julgado aí, se não houver um recurso posterior. Porque mais para frente nós vamos ver que essa ação vai poder, as partes vão poder propor a ação posteriormente. O parágrafo 4º diz o seguinte, do artigo 282, em relação a isso, fala assim: na hipótese prevista no parágrafo 3º, qualquer das partes poderá propor ação com o intuito de discutir o direito que tenha sido acautelado. Então, essa é uma discussão que deve ser verificada com muita cautela, porque se não houve recurso, depois nós vamos poder discutir isso em uma ação própria, e não se fala quanto tempo depois essa ação própria poderá ser proposta. E aí é um outro detalhe importante. Nós podemos ter uma medida efetivada e até o prazo prescricional da ação principal nós poderíamos propor essa ação. Então eu acho que nós temos que fazer um ajuste aqui para adequar exatamente essa situação e dizer, olha, até quando essa ação vai poder ser proposta. Senão eu acho que ficou um pouco vago, embora tenha se percebido um avanço enorme em relação a cautelar. E a intimação também, né, quando fala a parte será intimada para se manifestar sobre o pedido principal, significa que, sendo concedida a liminar, se for contestado o pedido, a parte terá 30 dias ou o prazo que o juiz determinar para propor a medida principal dentro do mesmo processo. E aí a intimação seria na pessoa do advogado ou pessoalmente. Eu acho que pessoalmente seria um retrocesso, porque ela já teria sido citada na primeira medida, tanto é que não apresentou nenhum tipo de defesa. Então a intimação teria que ser na pessoa do advogado, como aliás ficou constando na parte do cumprimento de sentença, né? Que recentemente o STJ decidiu, por um voto do ministro Noronha, que a intimação no cumprimento de sentença deve ser na pessoa do advogado. E isso foi transposto para a nova redação do Código. Então ficou uma coisa bem interessante. E aqui também nós temos que, para agilizar, temos que fazer isso também, procurar fazer o máximo possível a intimação na pessoa do advogado. Eu acho que isso é fundamental. Se nós partirmos para eventual intimação pessoal, nós poderemos correr o risco de começarmos a perseguir a pessoa, porque ela começa novamente a se ocultar, né, como acontecia na antiga execução. Tinha que citar, o sujeito sumia e ninguém conseguia encontrar. Então, por isso a intimação ficou na pessoa do advogado. E aqui, esse pessoalmente, eu acho que significa aí um retrocesso em relação, inclusive, a hoje a tendência jurisprudencial de fazer intimação na pessoa do advogado. E as medidas cautelares poderão também, como já está no nosso sistema atual, ser requerida também incidentalmente, ou seja, no curso do processo, quando houver necessidade. Por fim, eu acabei passando para o procedimento. Em relação à tutela de evidência, o artigo 278, ele estabeleceu exatamente o critério da tutela de evidência, que, na verdade, nós temos aí uma tutela mais rara, mais difícil, né, do que a tutela de urgência. A tutela de evidência será dispensada a demonstração de risco de dano irreparável e de difícil reparação. Quando? E aí elenca-se as hipóteses, fica caracterizado o abuso de direito de defesa, ou seja, todas aquelas medidas que ficam
como o nome diz, evidentes ao juiz, para que ele possa conceder sem qualquer requisito ou pré-requisito de análise. É tão evidente que ele já pode, sem aquilatar a necessidade do dano ou do risco, verificar se realmente ela precisa.